Olá, gente! Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do Simpósio de Conservação da Biodiversidade. Eu sou Gabriela Gonçalves, doutora em Zoologia pela Universidade Federal do Pará. Trabalho com ecologia, zoologia e principalmente com a modelagem de nicho ecológico de aves neotropicais. Atualmente faço pós-doutorado junto ao Laboratório de Biologia da Conservação e Macroecologia da UFPA. Eu vim aqui falar um pouco e fazer uma introdução à modelagem de nicho ecológico e à conservação de espécies de uma maneira bem simplificada, tá? Nosso objetivo aqui será algumas questões básicas sobre os modelos de nicho ecológico, tentando focar em como são os nichos, né? Como, o que são eles, por que nós precisamos dos nichos, os modelos de nicho, porque, como funcionam, para que eles vão servir e como serão usados, como eles podem ser usados para a conservação, tá? Então, primeiramente, o que seriam os nichos, os modelos de nicho ecológico, né? O que são eles? Os modelos de nicho, eles são um conjunto de regras e funções que relacionam os nossos dados bioclimáticos, nossos dados climáticos e ambientais, também os biológicos, e classificam os locais de acordo com uma adequabilidade para a sobrevivência das nossas espécies. Mas por que nós precisamos de fato desses modelos, né? Porque basicamente nós não conhecemos a diversidade biológica em sua plenitude. E esse não conhecimento pode, dos taxos, né, não saber conhecer muitos taxos, é o que nós chamamos de déficit linneano. Muitos taxos, nesse caso, eles ainda precisam ser descritos. Se vocês puderem observar aqui nessa figura, essa parte mais central é a quantidade de espécies que são conhecidas, né, nos determinados grupos. E a outra porção é a quantidade de dados que se estima que ainda faltam ser descritos. Aqui vocês podem ver que esse azul claro nos insetos, eles são a quantidade de espécies que já foi descrita, e essa parte mais escura de azul é a parte em que estima-se que ainda faltam ser descritas, ser conhecidas de insetos, né? São valores muito grandes, né? Então, basicamente, nós não conhecemos a grande quantidade, a diversidade da nossa biodiversidade. E um outro problema também desse não conhecimento é o chamado déficit wallaciano, que é a ocorrência das espécies, elas muito mais bem conhecidas em algumas regiões do que em outras. Vejam na figura que, por exemplo, nos grupos dos artrópodas, é muito mais bem conhecido na Austrália do que o grupo de cordata. Mas na região da África, por exemplo, nenhum dos dois grupos é tão bem conhecido assim. E se nós viermos analisar a situação no Brasil, por exemplo, Oliveira e colaboradores 2016, nesse estudo aqui, viu que a riqueza de estudos está relacionada com as distâncias das vias de acesso. Aqui na região sul e sudeste do Brasil, você tem uma grande concentração da riqueza de registro das espécies, e é justamente nessas regiões onde as vias de acesso são bem maiores e mais fáceis, né? São mais acessíveis. Então, aqui você vê bem claramente essa relação, onde a região norte do país que tem uma locomoção mais complicada, né? As vias de acesso são bem mais complicadas, a logística de acesso é bem maior, em que em determinadas outras áreas você tem um acesso de barco, né? Essas áreas muitas vezes têm acesso de barco, e grande maioria das vezes você leva 2, 3 até 5 dias para chegar a uma determinada área, né? E isso tem bem mais dispendioso. Por isso que existe também essa diferença das amostragens, né? Da quantidade de conhecimento em relação a uma região do que em outra região.
E aqui também nessa outra figura, a gente consegue observar que a grande quantidade de registros, né, essa relação direta entre a quantidade de registros e as vias de acesso, e que tem essa maior concentração justamente nas áreas que têm maior facilidade de acesso do que em outras. E esse déficit, ele também é recorrente em vários grupos taxonômicos. Independente do grupo taxonômico, essas áreas ao norte, por exemplo, elas são bem mais deficitárias do que a região sul e sudeste do Brasil. E então, pensando nisso, para que vai servir os nossos modelos de nicho ecológico, né? Nós nunca seremos capazes de prever o futuro com certa precisão, mas nós precisamos de uma estratégia para usar o conhecimento que nós temos, né, o conhecimento existente, para melhorar a compreensão dos prováveis efeitos do clima futuro sobre a nossa biodiversidade. Ou seja, os modelos podem nos fazer entender melhor os efeitos do clima sobre a biodiversidade. Isso pode ser tanto para o futuro, né, com projeções do que pode acontecer no futuro, e nos fazer entender também histórias do passado, né? O que aconteceu no passado e também no momento atual, né? Os modelos podem nos ajudar também a preencher lacunas dos dados observados, né? Aqueles déficits que nós temos anteriormente, né, eles podem ser supridos aqui com os modelos de nicho ecológico. Quanto ao uso dos modelos de nicho, né? A gente tem um aumento muito grande nos últimos anos, mas muitos nem sabem o que de fato estão estimando. E algumas mesmo nem sequer sabem exatamente o que é o nicho. Então, se torna preciso a gente definir o que é um nicho ecológico e conhecer toda a teoria e os conceitos por trás da modelagem de nicho ecológico. O nicho em si, ele tem múltiplos conceitos e depende da tradição que vai ser abordada. O conceito de nicho, ele foi primeiramente cunhado por Joseph Grinnell, e ele estava interessado em explicar o controle do ambiente sobre a distribuição restrita de algumas espécies de pássaros. O que Grinnell falou em 1917 é que ele trabalhou com uma espécie de pássaro e se perguntou por que essa espécie ela só ocorre em uma determinada região, né? E não ocorre em outra, né? Para ele não estar. Por que essa espécie não está mais ao norte ou simplesmente não está mais a leste da sua distribuição do local em que ele é registrado? A ideia dele é que o controle da distribuição de espécie está relacionado às condições ambientais, ou seja, as condições ambientais elas vão limitar o nicho das nossas espécies. Para isso, o nicho é uma propriedade do ambiente. Posteriormente, vem Elton, ele diz que ele já vem com uma ideia e que regula a distribuição das espécies. O que vai regular essa distribuição das espécies seria o papel funcional que aquele organismo tem dentro da comunidade em que ele está inserida, ou seja, o impacto que aquela espécie tem dentro da comunidade em que ela está inserida. E, posteriormente, em 1957, vem o Hudson falando que o nicho da espécie é um espaço n-dimensional. Tem várias coisas que afetam a distribuição de espécie. Mas o que isso de fato significa, né? São vários fatores que influenciam a distribuição de uma espécie. E o que seriam essas coisas? Quais são esses fatores, né? Que vão influenciar para o Hudson, que vão influenciar as nossas espécies? Seriam as variáveis xenopoéticas, que ele denominou isso, né? Como o nicho fundamental vai ser regido pelas variáveis xenopoéticas, que são os requerimentos ambientais, que seriam, por exemplo, o clima, como a temperatura, precipitação, umidade, a topografia, geologia. São essas variáveis que vão regular o nicho da minha espécie. E aqui ele também fala sobre o nicho realizado,
que leva em consideração as variáveis bionômicas. E o que seriam essas variáveis? Justamente o impacto biótico, que seria controlado, o nicho da minha espécie, ele seria controlado por esse impacto, né? As interações, dimensões demográficas e populacionais, né? E vocês podem perceber aqui que ele juntou um pouco da ideia do Grinnell e do Elton, né? Que Grinnell, ele falava das variáveis ambientais, influenciando no nicho da nossa espécie, e o Elton falava das variáveis bionômicas, né? De como as interações que influenciavam a distribuição da nossa espécie. Então, o Hudson, ele juntou essas duas ideias para formar o nicho n-dimensional em que ele falava. E aqui, se nós formos representar o nosso espaço ambiental, né, representando um nicho no nosso diagrama de Ban, né, o diagrama de Ban de Hudson, ele foi uma ideia de Soberman em 2007. Em que nós vemos o quê? Nós temos as variáveis senopoéticas que vão delimitar o nosso nicho fundamental da minha espécie, e temos variáveis bionômicas que são restringidas, vão restringir o meu nicho fundamental e formar o meu nicho realizado. Ou seja, o meu nicho realizado seria o quê? As minhas variáveis, o meu nicho fundamental limitado pelas minhas variáveis bionômicas, pelas minhas interações, né? O nicho fundamental limitado pelas minhas interações, formando o quê? O nicho realizado da minha espécie. E o nicho potencial é a parte do nicho fundamental que existe na minha realidade, né? Ou, em que, assim, o nicho realizado, ela vai ser a parte do meu nicho fundamental existente, ou seja, a parte do meu nicho fundamental existente que seria o nicho potencial, que vai ser restrito pelas interações bióticas. Agora, nesse caso, no diagrama de Ban, o Sobre adicionou um fator, que seria o fator de movimento, né? Em que, nesse caso, o nicho ocupado da minha espécie é a parte do nicho que é realizado, tá? Que é restrito pela acessibilidade, né? Regido pelas barreiras à minha dispersão, que você tem a adequabilidade do ambiente, você tem um ambiente favorável, tem as interações e tem a capacidade daquela espécie acessar aquela área, tá? Então, geometricamente, essas representações da distribuição, como resultado restritivo desses três fatores, né? Seriam o que? O ambiente, que estaria restringindo a minha distribuição, as interações e também a acessibilidade daquela minha espécie a determinadas regiões. Ou seja, a distribuição ela é determinada por três fatores, né? Que seria o ambiente, interação e a acessibilidade. Para vocês entenderem um pouco melhor como funciona isso, né? Esse aqui é um exemplo que para a gente poder entender um pouco mais. Nós temos aqui uma espécie de sapo que vive em uma determinada ilha, tá? Hipotética, onde se tem as condições ambientais que são favoráveis para ele sobreviver. As interações entre uma área acessível, que são dessas quadrículas verdes aqui, né? São as áreas verdes, e isso é o nicho ocupado da minha espécie. Ou seja, é essa área ocupada que tem as variáveis ambientais propícias, as interações, e uma área que tem a nossa espécie tem acessibilidade para estar lá. Próximo a eles, vocês podem ver que tem essa área laranja, que nós temos uma área que é acessível e que tem as interações para a minha espécie, mas é uma área que não tem as condições climáticas favoráveis para a minha espécie, ou seja, é uma área que ele não vai se encontrar, porque apesar dele ter
a área de acessibilidade, ter as interações necessárias, ele não tem um ambiente favorável para que aquela espécie consiga sobreviver nessa área, tá? E se vocês puderem observar aqui, nas ilhas ao lado, nós vemos que as condições ambientais e as interações favoráveis da espécie, elas também existem. Mas a espécie, ela não é encontrada lá, justamente porque a espécie, ela não consegue acessar essas áreas. Ou seja, existe uma barreira que impede que essa espécie alcance essa área. Então, vocês podem perceber aqui que, apesar de na outra ilha ter uma área favorável, de um ambiente favorável com as possíveis interações, a minha espécie ela não consegue alcançar essa área. Por exemplo, que os sapos, né, eles não conseguem nadar e se dispersar para poder alcançar essas outras ilhas. Então, o nicho dessas espécies, ela vai ser regido basicamente porque pela acessibilidade, né, você alcançar aquela minha área, pelas condições climáticas, condições ambientais e também pelas relações, pelas interações delas com outras espécies, por exemplo. Então a gente já entende mais ou menos o que são os nichos, né? O que vai determinar a distribuição da minha espécie, a ocorrência de minha espécie dentro de uma área. Mas quais são os elementos que a gente vai utilizar para fazer nossos modelos de nicho ecológico? Quais são esses elementos necessários? O principal deles, né, é ter uma hipótese, ter uma pergunta a ser testada. Depois você vai precisar dos pontos de ocorrência de sua espécie, né, onde suas espécies ocorrem, e as camadas ambientais, que seriam basicamente as variáveis de temperatura, precipitação e outras variáveis que vocês possam querer utilizar para definir o nicho e gerar os modelos das suas espécies. E aí a gente se pergunta, onde a gente pode encontrar esses dados disponíveis? Através de coletas de campo, você pode ir para campo para coletar esses dados, né, os pontos de ocorrências das suas espécies. A gente pode ter dados de literatura, fazer todo um vasto levantamento da literatura com artigos científicos, através da ciência cidadã, bancos de dados online, dados de museu e de herbários. A gente tem uma infinidade de lugares que a gente pode ter acesso a esses pontos de ocorrências georreferenciados nas nossas espécies. Aqui tem exemplo de plataformas onde podemos conseguir baixar esses dados de ocorrência das nossas espécies. Um exemplo aqui, por exemplo, o eBird e o Wikiaves, que são duas plataformas que eu falei anteriormente, né? São online, que são exemplos de ciência cidadã, que são observadores de aves que depositam informações nesses sites, e eles não são muitas vezes, esses observadores, pesquisadores profissionais, mas que dessa forma eles anexando essas informações de fotografia, de gravação, de vocalização dos bichos ou de visualização dessas espécies, nesses sites a gente eles conseguem dessa forma contribuir para que nós pesquisadores tenhamos acesso a uma grande quantidade de informações. Nós temos também, por exemplo, os dados do GBUF, do Species Link, o Nature Service. Se você for trabalhar com a flora do Brasil, tem esse site também disponível. Se você quiser trabalhar com dados paleológicos, também tem dados disponíveis online aqui. Então, vocês podem ver que nós temos diversidade de dados que podem ser utilizados para vocês baixarem e assim conseguir os pontos de ocorrências. Também é muito importante vocês terem os dados da literatura, né, de artigos científicos. Vocês podem visitar os museus, né, apesar de que tem muitos museus que já têm os dados todos inclusos no Species Link e no GBUF, né,
mas se você quiser ir verificar de fato se aquela espécie é aquela espécie, confirmar algum dado, você pode ter acesso aos museus e assim confirmar a espécie que você estiver trabalhando, se tiver alguma dúvida da ocorrência dessa espécie, né? Então, vocês podem ver que nós temos uma quantidade de informação muito grande, disponível e acessível para a gente buscar. Um detalhe que é muito importante para a gente montar o nosso banco de dados com os dados de ocorrências das nossas espécies é que nós precisamos destacar, é muito importante, é que para gerarmos os modelos de nicho de uma espécie, nós precisamos do máximo de pontos de toda a distribuição que é conhecida da espécie, para que assim nós possamos pegar toda a amplitude e variação das variáveis ambientais que nós vamos usar da nossa espécie. Por exemplo, essa espécie de ave aqui ocorre em vários estados do Brasil, né? Só que se, por exemplo, eu quero descobrir possíveis locais que eu possa encontrar essa espécie dentro do estado do Piauí, eu não poderia, na verdade, não posso utilizar somente os dados de registro do estado do Piauí. Entende? Porque justamente os poucos pontos que nós temos do Piauí não refletem de fato a amplitude, né, ocupada por essa espécie no Brasil inteiro. Né? Você não vai pegar a amplitude de ambiental que ela ocorre e assim você não vai estar representando de fato o nicho da sua espécie. Então, você modela para o Brasil inteiro e depois recorta para o estado ou para o bioma, para a pergunta que você tiver querendo responder, para a localidade que você quiser querendo responder. E assim, a gente também pode se perguntar quais, dentre todos os bancos de dados, que nós devemos utilizar. Vocês viram que nós temos uma quantidade de dados muito grande, né? De bancos de dados muito grande, né? Só que eu vou utilizar o quê? Somente os dados de museu, somente os dados da plataforma online do Species Link ou do GBUF, né? Aqui nessa figura nós podemos perceber a distribuição das ocorrências da ANTA de diferentes bancos de dados. Nós extraímos esses bancos de dados e plotamos aqui no mapa, né? O que nós podemos ver é que o déficit de informação é maior em alguns bancos de dados do que em outro. Então, o que nós devemos fazer é utilizar a maior quantidade de bancos de dados disponíveis, né, possíveis, justamente para diminuir os possíveis déficits de um determinado banco de dados. Né? Se você estiver só utilizando aqui os dados do GBUF, você vai estar limitado aqui ao norte da América do Sul, né, ao norte da América do Sul, aqui mais embaixo os dados na região sul do Brasil e a região central, tipo Amazônia, Cerrado, nós não temos nenhum dado do GBUF, tá? E aí você poderia complementar. Então, o que é mais importante nesse caso é você tentar, né, baixar todos os dados, conseguir todos os dados de todos os bancos de dados possíveis que você estiver utilizando. E normalmente o que é que a gente vê? Que esses bancos de dados nós vamos encontrar somente os dados de presença. E os dados de ausência? Né? O que acontece com esses dados de ausência? É muito difícil nós trabalharmos de fato com os dados de ausência, de obtermos dados de ausência. Normalmente todas essas plataformas só têm os dados de presença das minhas espécies, justamente porque ausência, a não ocorrência da minha espécie em determinado local não necessariamente indica a sua ausência naquele local, de fato. Por quê? Porque a detecção de uma espécie ela é dependente, de certa forma, do esforço amostral em que é feito em determinada localidade que possivelmente foi feito um levantamento naquela região. Um exemplo disso essa espécie de pica-pau, que é o Celeus aubrienne, que foi descoberta recentemente em duas localidades, em duas áreas, que é aqui na Flona de Carajás
e no Nazaré Eco Resort, uma no Pará e outro no Piauí, né? Que são áreas que têm anos de levantamento da avifauna, né? Por exemplo, Carajás tem mais de 30 anos de monitoramento. E por que essa espécie não tinha sido registrada, né? Tem 30 anos de levantamento em Carajás, tem 30 anos, quase 10 anos, se eu não me engano, ou mais que 10 anos, no Nazaré Eco Resort no Piauí, e essa espécie não conseguiu ser detectada lá. Né? Essa espécie, ela se locomoveu, ela não estava lá, né? Não podemos afirmar isso. O fato é que muitas espécies têm um baixo poder de detecção, têm uma baixa resposta ou quase nenhuma resposta a playback, por exemplo. Em um curto período do tempo, né, uma faixa muito estreita do ano, quase não se consegue detectar essa espécie. Isso nos mostra o quão difícil é trabalhar com os dados de ausência. Essa espécie, ela, em especial as espécies que têm baixa detecção, elas por serem normalmente elas vocalizam mais próximas do período reprodutivo delas, que é um período muito curto. Muitas vezes o levantamento faunístico que teve nessa área não conseguiu coincidir, né, em nenhuma das vezes, com esse período reprodutivo dessa espécie. Então você não conseguiu detectar ela. Então é muito difícil, de fato, você estar trabalhando com nossos dados de ausência, confirmar que aquela espécie é ausente em determinado local. E aqui para vocês é um exemplo de uma planilha com um banco de dados, com todas as informações que são possíveis, que foram baixadas de todos os sites, tá? E aqui uma planilha simplificada, tá? Uma planilha simplificada só com as coordenadas de cada espécie, e que são essas informações que vão ser usadas para nós trabalharmos. Então, quando você baixa todas as informações dos sites, o que é que ele vai vir? Ele vai vir com coordenada geográfica, desculpe, a coordenada geográfica, ele vai vir com as localidades, ele vai vir com o nome da tua espécie, ela vai vir com várias informações. Essas informações, elas são muito importantes para estarem dentro da sua planilha base, mas elas não vão ser de fato utilizadas para gerar os seus modelos. O que você precisa para gerar os seus modelos são as coordenadas geográficas, são a latitude e a longitude do ponto de ocorrência da sua espécie. Mas por que a gente deve ter um pouco dessas localidades, informações sobre esses pontos? Porque se existir qualquer dúvida sobre a veracidade daquele ponto, se aquela espécie realmente ocorre, você sabe de onde veio aquele ponto, de quem coletou aquele ponto, né? Por exemplo, se for um dado de museu, com certeza tem informação dizendo lá que foi fulano de tal que coletou no ano tal. Então, você consegue ir num museu ou pedir para uma pessoa e tirar essa sua dúvida se realmente aquela espécie é aquela espécie e se aquele ponto de coordenada realmente está certo, certo? Mas nem tudo são flores, né? Por quê? Junto aos bancos de dados, nós podemos ter alguns problemas associados a ele, como erros da identificação de espécies, erro em impressões associadas ao georreferenciamento, como eu falei anteriormente, né? Às vezes você pode ter uma localidade sendo só Brasil, e aí a pessoa colocou uma coordenada geográfica para aquele local e às vezes não corresponde de fato àquele ponto. E aí você tem que fazer, depois do seu banco de dados pronto, você tem que fazer toda uma limpeza, uma organização do seu banco de dados para realmente confirmar se aqueles dados são de fato daquela espécie que você está trabalhando, tá? E muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, uma espécie mudou sua nomenclatura e essa nomenclatura muitas vezes não foi atualizada nos bancos de dados. E aí você tem que fazer essa correção também. Você vai ter que buscar todos os nomes que aquela espécie já teve e confirmar se o nome que ela está sendo utilizado naquela época de coleta, ela corresponde atualmente à minha espécie. Muitas espécies mudam o nome no decorrer do tempo, né? De acordo com os trabalhos que vão saindo, esses nomes vão ser mudados. E
acontece muitas vezes de plataformas dos museus não terem tempo hábil para modificar esses nomes, fazer essa atualização. E aí esses erros vão ser embutidos nos seus bancos de dados. E é sua responsabilidade fazer essas correções, tá certo? E a gente tem o banco de dados com os nossos dados de ocorrência já referenciados, onde eu posso conseguir esses dados, e os nossos dados ambientais, onde eu consigo encontrar ele. Existem vários tipos de dados ambientais disponíveis, e eu acredito que o mais utilizado e o mais conhecido seria o WorldClim, que foi a primeira base de dados onde nós temos disponíveis, por exemplo, 19 variáveis bioclimáticas, que são dados de temperatura e precipitação, são variações da média anual de temperatura, média diurna da temperatura, sazonalidade da precipitação, sazonalidade da temperatura, precipitação do trimestre mais quente, e assim vai. São 19 variáveis bioclimáticas que vocês podem estar utilizando para gerar os seus modelos, tá? E aqui nós também temos o EcoClimate, que foi desenvolvido por essas pessoinhas aqui, maravilhosos, tá? O Matheus de Jataí, que trabalha com o EcoClimate mais diretamente, com a Sara Varela, também tem várias pessoas envolvidas, né? Que é um site que disponibiliza uma quantidade de dados também muito grande. Nós temos desde os dados do passado, de dados climáticos atual e também as projeções de mudança para o futuro, tá? E aqui nós também temos outros exemplos de dados climáticos que estão em plataformas disponíveis, né? Não só dados climáticos, né? Você pode ter disponível, você pode utilizar também dados, por exemplo, da geologia, dados de solo, né? Dados de impacto antrópico. E aí vai surgir outra pergunta: qual desses dados usar? Isso é muito... A resposta dele é muito simples. Depende. Depende do quê? Depende da sua pergunta, depende do organismo que você estiver trabalhando. Então, se você trabalha com a espécie de montanha, então seria talvez interessante você estar utilizando, além dos dados climáticos, por exemplo, você também utilizar dados de altitude. E se você estiver trabalhando com uma planta, talvez seja interessante você usar dados de solo. Então, como eu disse anteriormente, qual a escolha das minhas variáveis? Depende. Depende da sua pergunta, você tem que parar, pensar na sua pergunta, o que você está respondendo, qual o seu objetivo com aquilo e o organismo que você está trabalhando. Se você está trabalhando com espécies aquáticas, talvez seja interessante você utilizar variáveis aquáticas. E assim vai depender do organismo, da sua pergunta e do que você quer de fato com o seu objetivo final. E aí a gente volta numa pergunta muito interessante. Afinal, né, o que são os modelos, né? O que a gente está trabalhando com os modelos de nicho ecológico? O que eles são, né? São nada mais do que simplificações da nossa realidade. São ferramentas para podermos lidar com toda a complexidade da natureza. Como diria o Paulo Demarco, né? São entidades platônicas, os modelos são entidades platônicas, são exemplos representativos dos processos ou padrões que são observados no nosso sistema. São reflexos do quê? Do retrato da relação esperada entre minhas variáveis explicativas e ocorrências das nossas espécies, né? Ou seja, eles vão ser reflexo dos pontos de ocorrência das minhas espécies e das variáveis ambientais que nós estivermos utilizando, né? São simplificações da realidade. Então, assim, seriam, na verdade, substitutos do mundo real, né? Por definição, os modelos, eles não representam, de fato, todas as características do mundo. Não representam aquelas, mas nós temos o quê? A representação das nossas espécies, né? A partir do quê?
de representações essenciais, né, para que a gente possa entender um problema que seja específico, dado que os parâmetros que vão ser utilizados e são disponíveis e os pressupostos assumidos, né? A gente não tem, de fato, como ter um modelo real da nossa espécie, porque a gente não conhece, né? A gente não tem todos os parâmetros e conhecimento suficiente para utilizar todos esses parâmetros e englobar nos nossos modelos, tá? E aí nós temos aqui uma outra pergunta que é importante também. Como a modelagem pode ser utilizada? Como os modelos de nicho podem ser utilizados? Você tem uma infinidade, uma variação muito grande, né, de usos do nosso modelo, de uma diversidade, eles podem ser utilizados de diversas maneiras. E aqui eu vou apresentar um pouco para vocês, citar apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Até porque eu poderia passar uma semana inteira falando só disso e ainda assim faltaria tempo para que a gente termine de falar todos os usos e possibilidades dos modelos de nicho ecológico. Aqui, por exemplo, a gente pode estar utilizando os modelos de nicho para descrever e descobrir a biodiversidade, né? Prever os impactos das mudanças climáticas no futuro, prever também esses impactos para o passado, verificar o que aconteceu no passado, como o passado pode estar influenciando a distribuição das nossas espécies no presente, né? Como elas vão estar se comportando no futuro, né? Prever impactos das mudanças climáticas, por exemplo, não diretamente para a gente, mas, por exemplo, para a agricultura, né? Para a extração silvícola, como isso vai impactar a agricultura em si, uma determinada, por exemplo, a soja, como a agricultura pode estar influenciando, quais são as áreas que têm melhor, vão ser mais propícias para o plantio de soja, por exemplo. Aqui também temos para mapear riscos de invasão, tanto de espécies, né, espécies que sejam invasoras ou então pestes, tá? Mapear o risco de transmissão de doenças, né? Por exemplo, para você monitorar e saber possíveis invasão de vetores, né? Insetos, pode ser vetores, no caso da dengue, né? Foi esse estudo aqui do Tal Peterson, muito interessante para ser lido, né? E também nós podemos analisar as interações bióticas, como as espécies podem estar interagindo, né? A competição entre algumas espécies, e também nós podemos analisar padrões e processos de diversificação, bem como analisar risco de extinção. A extinção, por exemplo, como o clima pode ter influenciado, foi o clima ou foi os humanos, né, a influência humana que deu extinção de alguma espécie, e como também as mudanças climáticas, elas podem contribuir para a extinção de algumas espécies. Por exemplo, vocês também podem estar utilizando para testar hipóteses de conservação e evolução de nicho, como o nicho daquela espécie, ele passou pelo tempo, né? Se ele se manteve conservado ou se ele evoluiu, ele foi modificando para o nicho dessa nossa espécie. Também pode fazer testes de hipóteses filogeográficas, estimar refúgios, né? Refúgios ecológicos, que o que seriam esses refúgios? São áreas climáticas de estabilidade climática, né? Onde as espécies vão poder estar. Você pode fazer uma comparação de como elas estavam no passado, né? O clima, elas estavam distribuídas no passado, como elas estão distribuídas atualmente, como elas vão estar distribuídas no futuro, e assim ver áreas de estabilidade climática e definir isso como refúgios, né? A área onde que há aquelas espécies, independente do tempo, elas sempre vão estar presentes naquelas áreas. A gente também pode utilizar os modelos de nicho para indicar hotspots da nossa biodiversidade e
ao infinito e além. A quantidade de possibilidades para utilizar os modelos de nicho ecológico, eles são muito grandes. E como eu disse anteriormente, isso é muito dependente do que você quer responder, da sua criatividade, do que você quer perguntar, o que você quer testar. Então você tem uma quantidade a versatilidade de utilizar a modelagem de nicho ecológico para uma infinidade de usos. Nós estamos falando de nicho, possibilidade de utilizar os modelos de nicho ecológico, nós vimos o que são os modelos e a conservação em si. Cadê a conservação, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos que falam, né, usam a modelagem nicho ecológico para a conservação, mais diretamente com a conservação. Aqui nós vamos ter artigos que vão podem ser utilizados para estabelecer áreas para conservação, né? Você projetar, fazer uma sobreposição e ver as áreas de maior riqueza de espécies, né? E assim elas são áreas possíveis para serem áreas destinadas à conservação, né? Nesse artigo aqui, vocês podem ver também a avaliação da eficácia das áreas de proteção, tanto no momento atual como no momento futuro, né? Você pode avaliar a eficiência das unidades de conservação, tanto atualmente e com as projeções, né, do futuro, né? Como elas vão estar protegendo, se elas vão ser efetivas ou não para a conservação das nossas espécies no futuro. Um bom exemplo disso é esse artigo aqui da Renata Frederico, né? Então, nesse artigo aqui, a gente pode ver que o título foi avaliar a unidade de conservação, né, as áreas de proteção. Eles avaliaram a eficiência dessas áreas de proteção, né, esse artigo da Renata Frederico e colaboradores. Eles testaram a eficiência das áreas de proteção da Amazônia para os peixes de riacho e eles encontraram que as áreas de proteção elas não são suficientes para proteger essas espécies e também as áreas que são consideradas prioritárias para a conservação estão fora das áreas de proteção. Uma informação que merece destaque aqui e é muito destacado nesse artigo é que as áreas protegidas, né, do Brasil, normalmente elas foram criadas com o objetivo de salvaguardar o máximo possível de sua biodiversidade. Só que o foco da criação é predominantemente em organismos e ecossistemas terrestres. Ou seja, a maioria das nossas unidades de conservação, as áreas de proteção, elas não salvaguardam espécies de peixes, por exemplo, como ela viu aqui nesse artigo. E apesar de ter sido criadas para os organismos terrestres, nós vimos aqui em um outro artigo de Oliveira e colaboradores, 2017, que as áreas de proteção brasileiras, elas também não protegem a maioria das espécies. E nesses estudos, eles analisaram isso para vários grupos taxonômicos, tanto de vertebrados, artrópodes e de angiospermas. Então, a gente pode ver que, mesmo que as unidades de conservação tenham sido criadas e pensadas para organismos terrestres, ainda assim, eles não conseguem preservar as nossas espécies dentro dessas áreas, tá? E nesse outro artigo aqui, que é muito interessante também, eles trabalharam com o efeito, além do efeito das mudanças climáticas para o futuro, eles usaram também o uso da terra para ver como esse efeito das mudanças climáticas, do uso da terra, afetam as espécies de aves no cerrado. Eles fizeram um mapa de refúgio, né? E eles puderam verificar que 13% do cerrado ele poderia servir como um refúgio para essas espécies de aves. E desses 13%, né, dessas áreas de refúgio, apenas 11% está dentro
das áreas de proteção. Ou seja, essas áreas que vão ter são consideradas refúgios, elas não estão sendo representadas dentro das nossas áreas de proteção, tá? Aqui nesse artigo, né, que é autoria do nosso laboratório de pesquisa, nele nós investigamos o efeito também das mudanças climáticas do futuro e também do desmatamento para 16 espécies de aves que são endêmicas do Centro de Endemismo em Belém. E nós verificamos que as espécies elas perderão 73% de área adequada até o ano de 2050. E das 16 espécies que foram estudadas, 6 delas nem sequer terão 10, algumas nem terão área adequada para o futuro. Ou seja, a probabilidade, ou seja, provavelmente essas espécies estão fadadas à extinção, porque elas não têm nem adequabilidade climática, elas não têm uma área que seja climática para elas no futuro, e elas também não têm áreas com o remanescente florestal que elas precisam, tá? Ou seja, existe uma grande possibilidade, uma grande probabilidade que essas espécies elas sofram extinção. E aqui nós também verificamos duas importantes áreas de refúgio climático, né? São áreas que têm o clima do futuro e áreas que têm remanescente também florestal, né? Remanescente florestal juntamente com áreas adequadas para o futuro. Então, vemos dessas duas áreas que são o mosaico do Gurupi e a bacia hidrográfica do Rio Capim. Aqui nessa área, em o mosaico do Gurupi e aqui a área em 2, né, uma área de refúgio, que seria o Rio Capim. Então, essas áreas são muito importantes para serem salvaguardadas para o futuro, né, para proteger essas espécies que são endêmicas do Centro de Endemismo em Belém, né? Então, se vocês formos pensar possivelmente eu tenho uma área para virar uma área de proteção ambiental, então qual a área que poderia ser? Possivelmente a gente pode estar sugerindo que essas duas áreas elas sejam muito importantes para ser áreas de proteção, tá? Um uso muito importante também que fizeram uso da modelagem de nicho ecológico foi o PRIM, que é o Plano de Redução de Impactos, né? Então, o que seria o objetivo dele, né? Ele queria ver os impactos potenciais sobre a biodiversidade sensível que podem ser evitados a partir de uma análise de escolha das localidades, dos locais que vão ter empreendimentos para assim minimizar as perdas da biodiversidade. O PRIM ele foi desenvolvido pelo ICMBio, né? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai, de uma forma, evitar que o investimento em empreendimentos em áreas que vão ter uma alta relevância biológica. Os PRIMs, ele contribuem para uma mitigação dos impactos aos indicadores de alvos sensíveis, né? Ao indicar quais são esses alvos que são sensíveis, que potencialmente ocorrem na área que vai ser afetada por um empreendimento. E ainda, ao sistematizar o conhecimento científico disponível sobre essas medidas mitigatórias, eles vão poder orientar, né, quais as características de cada alvo de sua conservação, né? Você sabe qual é o alvo que vai ser prejudicado por esse empreendimento. Então, você pode fazer um plano direcional para esse alvo de conservação. E a partir dessas proposições, espera-se que a vulnerabilidade dos alvos ele vá diminuir, favorecendo a sua manutenção na área de impacto. Então, assim, para vocês entenderem como de fato funciona o PRIM. O ICMBio ele reuniu várias pessoas que são especialistas
de vários organismos, né? Desde aves, mamíferos, vários organismos. E aí eles foram indicando alvos de conservação, espécies que são importantes para a conservação. E aí fizeram os modelos de nicho ecológico para essas espécies e viram quais são as áreas de maior riqueza dessas espécies e projetaram um mapa de compatibilidade com o quê? Com os impactos, possíveis impactos que essas espécies vão sofrer. E assim, o que a gente pode ter disso? Por exemplo, né, desse mapa de compatibilidade. Se um empreendimento vai ser em determinado local, então você vai verificar, né, qual a sensibilidade da biodiversidade naquele local. Se uma área próxima tem uma sensibilidade, uma compatibilidade menor, então talvez seja melhor você fazer em uma outra área em detrimento daquela, para que você tenha minimizar o efeito, né, do impacto que vai ser sofrido por esse empreendimento. Se você vai construir uma estrada, então qual é o melhor caminho para fazer essa estrada que minimize o efeito, né, sobre a nossa biodiversidade. Então, o PRIM, ele é muito importante para ser utilizado nesses empreendimentos, para minimizar ao máximo, né, maximizar a proteção da nossa biodiversidade, né, para que a gente minimize essas perdas da biodiversidade. Acho que vale muito a pena a gente ler, né, vocês lerem sobre o PRIM, né, que está disponível no próprio site do CMBio, é super fácil de encontrar. Se vocês derem uma busca no Google, botar plano de redução de impactos, né, tá aqui o site disponível, né, se vocês quiserem, só procurar, né, planos de impacto, plano de redução de impactos, e vai aparecer para você o site do ICMBio, né? Então é muito interessante como eles usaram a modelagem ecológica das espécies alvos, né, para maximizar a conservação delas e minimizar o efeito, né, da perda da nossa biodiversidade, né? Então muito fácil, vocês dão uma busca e deem uma lida mais aprofundada nesse plano, né? Porque ele é muito interessante, vale muito a pena, vai contribuir muito para o conhecimento de vocês estarem por trás disso, né? E se eu quiser fazer um modelo de nicho, né? Eu falei que eu tenho as variáveis ambientais, eu tenho as minhas ocorrências de espécies. Falei para vocês onde que eu consigo esses dados, como eu monto meu banco de dados, como eu posso utilizar, mas como eu posso gerar os meus modelos de espécies. Esse ano, na verdade, saiu um artigo do André e do Paulo e do Santiago, né? E que tem um pacote do R, que é o NMTML, que foi desenvolvido por essas três mentes brilhantes, tá? E está disponível aqui no GitHub. Então, se vocês quiserem gerar os modelos de vocês, conhecer parâmetros, saber outros parâmetros que são utilizados, né? Porque não é simplesmente as variáveis de ocorrência, os pontos de ocorrência das suas espécies, as variáveis ambientais que você vai utilizar. Tem vários outros por trás que eu não tinha condições de falar aqui no workshop, porque senão eu passaria o mês inteiro falando para vocês sobre vários parâmetros que devem ser utilizados. Mas é muito interessante vocês darem uma procurada nesse artigo e aí vocês vão ter o script disponível aqui no próprio GitHub do André. São 3 pessoas de livre acesso, né? São pessoas extremamente solistas. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, são factíveis de serem tirados, mandar um e-mail, entrar em contato com eles para tirar alguma dúvida, né? Tem artigos, uma coisa muito interessante que também foi incluída nesse pacote,
modelos de dispersão das espécies, né? A gente falou anteriormente dos fatores que influenciam a nossa espécie, né? As interações, as variáveis ambientais e a capacidade de acessibilidade, a capacidade de deslocamento das nossas espécies, as áreas que são acessíveis para elas. Então, nesse pacote do R dos meninos, também tem incluído o fator de dispersão. Então, você pode estar calculando a dispersão e melhorar, refinar um pouco mais os seus modelos, tá? Então, vocês podem estar entrando no GitHub, conhecendo como funciona o script, outros parâmetros que são utilizados e entrar em contato com eles, né? São pessoas, como eu falei, extremamente solícitas. Eu trabalho com ele desde 2014, né? Quando eu fui fazer estágio lá no laboratório do Paulo, em Goiânia. Comecei a trabalhar com o André. Tenho vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, em conjunto com eles, e são pessoas que têm muito a contribuir no trabalho de vocês. Então, seria interessante vocês entrarem no site, no GitHub do André, e verem como funciona o script e os parâmetros que são utilizados também para fazer os modelos de nicho ecológico. E é isso, gente. Eu espero que eu possa, de alguma forma, ter ajudado vocês, né? Clarear um pouco as ideias sobre o que são os modelos de nicho ecológico, quais são, como vocês podem utilizar ele, de onde vocês podem adquirir os dados para gerar os modelos das espécies que vocês estiverem trabalhando, né? Infelizmente, a modelagem de nicho é bem maior do que isso, mas não temos tempo para falar em um workshop sobre todos os passos da modelagem. Mas eu fico aqui à disposição de vocês para tirar possíveis dúvidas que vocês tenham, né? O nosso laboratório também, o Biomacro, aqui na UFPA, também fica à disposição a quem queira participar, quem queira vir para conhecer e entender um pouco mais sobre os modelos e como nós utilizamos no nosso laboratório os modelos de nicho, né, os trabalhos que são desenvolvidos no nosso laboratório. Então, eu fico à disposição de vocês, tá? Tá aqui o meu contato disponível para que vocês entrem em contato, o meu Instagram, o Instagram do nosso laboratório. Convido vocês a se aprofundarem um pouco mais sobre a modelagem nicho ecológico e agradeço demais o convite, né, para a participação desse simpósio de conservação da biodiversidade, né, agradecer ao IF, ao Instituto Federal do Maranhão, né, o campus de Caxias, pelo convite, né, o Laego que contribuiu, né, que fez essa organização do simpósio, agradecer também o meu laboratório que eu faço parte e também não posso deixar de agradecer ao Dr. Matheus, né, que é da UFG de Jataí, por ter contribuído em alguns slides, né, ele me cedeu alguns slides para que eu apresentasse aqui para vocês. Esses slides fazem parte da disciplina dele, Matheus, né, que ele dá em vários locais, né, ele deu aqui em Belém, vocês podem também entrar em contato com ele, que ele é uma pessoa extremamente solícita, muito interessante de estar trabalhando. Então, trabalho diretamente com modelagem de nicho ecológico e vocês podem estar entrando em contato com ele também. E é isso, eu agradeço demais a oportunidade, eu espero que ter contribuído e fico novamente à disposição de vocês. Obrigada!